Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Ricardo Mata e hoje nós vamos conversar sobre um assunto bem interessante. A gente vai falar sobre uma matriz, sobre uma ferramenta de planejamento estratégico. Matriz SWOT ela é bastante conhecida, mas eu diria que é mal utilizada ou pelo menos subutilizada. A matriz SWOT ela foi desenvolvida na década de 70 na Universidade de Stanford. Ela é, sem dúvida nenhuma, a mais conhecida e mais utilizada ferramenta de planejamento estratégico no mundo. O termo SWOT, ele vem de um acrônimo, né, com as letras SWOT, que significa Strength, de força, Weakness, de fraqueza, né, o O, de Opportunities, de oportunidades, e o A, né, o T, né, de ameaça, de threats, né? Então a análise da SWOT, o conceito da SWOT é um conceito muito mais antigo do que se parece, né? Talvez um dos livros mais famosos de planejamento estratégico, e sem dúvida nenhuma o mais antigo que se tem notícia, é o livro, na verdade, do Sun Tzu, A Arte da Guerra, né? Ele já falava, concentre-se nos pontos fortes, né? Reconheça as suas fraquezas, agarre as oportunidades e proteja-se contra as ameaças, né? Tipicamente ele já dizia ali para o imperador que esse era o segredo do planejamento para qualquer tipo de guerra, né? Então assim, a matriz SWOT ela divide, né? Basicamente você vai dividir em quatro, você vai fazer um traço vertical, um traço horizontal e cada um desses quadrantes você vai colocar um desses campos. Né? Você vai colocar aí a força, as forças da sua empresa, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Você vai colocar separadamente cada um desses campos, uma desses quatro atributos. Então, eu tenho uma dica para você não errar nunca mais. Normalmente, o que as pessoas erram, basicamente, em dois conceitos. O primeiro deles é de que terem muitos elementos em cada quadrante. Eu sempre digo que se você achar mais do que 5 atributos de força, de fraqueza, de oportunidade ou de ameaça, muito provavelmente esses atributos, essas características, elas podem ser juntadas, podem ser unidas em um só. Então é muito comum, né? Você tem uma questão de mau treinamento de funcionários e uma incapacidade técnica da equipe. De certa forma, isso é meio que uma coisa só, né? Então você poderia entender essas duas características como uma fragilidade da sua empresa, ou seja, como uma fraqueza da sua empresa, porque na verdade elas basicamente são uma só, né? Então vamos lá, a dica para a gente não errar é você tentar fazer 4 ou 5 em cada quadrante, características, né? E além disso, é muito comum as pessoas trocarem, né? Colocar força no lugar de oportunidade e trocar fraqueza com ameaça. E eu sempre digo que é uma regrinha muito simples. Você vai se perguntar naquele item, naquela característica, se a empresa tem controle ou não. Se a empresa tiver controle, isso é uma força ou uma fraqueza. Se a empresa não tiver controle, é um aspecto externo, é uma oportunidade, né, ou uma ameaça. Só para chamar atenção, né, aqui no Brasil, alguns autores acabam chamando essa matriz de matriz fofa. É um nome curioso, engraçado até, né? Que vem de força, oportunidade, fraqueza e ameaça. Na verdade é a mesma coisa, mas classicamente a gente continua chamando isso de matriz SWOT. Então, vamos lá, eu vou dar alguns exemplos bastante práticos aqui do que você poderia colocar na sua matriz SWOT, na sua empresa, no que você vai fazer, nos campos força ou fraqueza. Né? Veja que são características internas e a mesma característica ela pode ser uma classificação positiva ou negativa, ou seja, essa mesma característica pode estar encampada no quadrante de força ou no quadrante do lado da fraqueza ou vice-versa. Então, por exemplo, atividades comerciais. Se sua empresa faz bem, se ela faz bem, é uma força. Se não faz, é uma fraqueza. Quais são os seus melhores recursos? Quais são os seus piores recursos, né? Qual a sua vantagem competitiva? Você tem uma vantagem competitiva ou não tem uma vantagem competitiva? Se você pelo menos não percebe uma vantagem competitiva, isso é uma fraqueza. Qual o nível de engajamento com seus clientes? É alto? Então é uma força. É baixo? Seus clientes não têm um relacionamento estreito com você? Então é uma fraqueza.
Existe união na sua equipe ou existe desunião na sua equipe? Os ativos, imóveis, equipamentos, etc., são bons ou não, são ruins? Localização do seu ponto de venda é positivo, negativo? Na sua indústria, está próxima à estrada? Não está, está distante, tem um relacionamento logístico ruim? Existem relacionamentos estratégicos ou não existem? Esses relacionamentos são positivos, ajudam o teu negócio ou não? O modelo de cobrança, ele é simples, é ágil ou não? É complexo, burocrático, engessado? Tem uma estrutura de custos enxuta ou não? Tem uma estrutura de custos antiga, antiquada, difícil? O grau de informatização da empresa é alto ou baixo? Capacidade financeira, isso é um ótimo exemplo. Às vezes as pessoas se confundem, né? O fato de ser uma fraqueza, então eu tenho que tentar transformar essa fraqueza numa força? Não necessariamente. Sua empresa, por exemplo, não ter boa capacidade financeira. Eventualmente, você adoraria ter mais dinheiro na sua empresa, mas você não tem. O fato de você não ter, ele não faz com que mude, né? Você só apenas tem consciência de que você é pouco capitalizado e vai ter que trabalhar de alguma forma, que a gente já vai falar em seguida. A sua marca é forte, é reconhecida ou não? É uma marca inexpressiva que ninguém conhece? Seu processo de distribuição, a sua mão de obra é capacitado? Existe treinamento da equipe? Etc. São questões que a gente acaba verificando, são exemplos apenas, você vai poder desenvolver os seus próprios. E aí a gente vai falar das oportunidades e ameaças, que são as questões externas da sua organização, e que com certeza você não consegue palpitar nelas ou influenciar elas, mas não por isso você não vai ter que prestar atenção. Pelo contrário, você vai ter que lidar com essas realidades. Então, assim, existem ou não existem novos competidores? Existe uma tendência de consumo que favoreça o seu negócio ou que atrapalha o seu negócio? Um exemplo, sei lá, refrigerante, né? Cigarro. São produtos que têm uma tendência de queda, jornais impressos. Né? Então são tendências de consumo ruins. Agora você trabalha na área de relojaria, né? Com smartwatch, né? Com tecnologia de iOS, tecnologia de Android. Você tem uma empresa que faz aplicativos para 5G, nossa, super tendência, isso aí tá ótimo para você o mercado. Né? Então, se não está hoje, mas vai ficar, né? Existe um potencial grande de acontecer, ou seja, uma oportunidade que está em volta de você. Né? Informatização e automação do mercado favorece a você ou não, desfavorece o teu segmento. Né? Então, por exemplo, imagine para as áreas de call center, né, que fazem colocação de mão de obra, né, humana nas empresas, talvez a informatização seja prejudicial, porque, enfim, é uma fonte de renda bastante boa. Por outro lado, surgem outras oportunidades, como, por exemplo, inteligência artificial, reconhecimento de voz, automação de mercado, etc. Né? Aumento ou diminuição de dólar, esse é um exemplo clássico de oportunidade ou ameaça, dependendo de onde você está no mercado. Se você é um exportador, vai favorecer você o fato do dólar estar mais alto. Se você é um importador, eventualmente o dólar mais alto te atrapalha e o dólar mais baixo te ajuda. Aumento do desemprego, né? Aumento do desemprego pode favorecer você? Pode. Vou dar um exemplo. A Uber. A Uber ficou favorecida com o fato de que o desemprego cresceu muito no país e isso fez com que a mão de obra fosse bastante abundante e eles pudessem até apertar as taxas mais do que imaginavam no começo. As crises hídricas, pirataria de produtos, escassez de mão de obra, catástrofes naturais, guerras, seca, roubo de tecnologia e informações fundamentais, né? Então você imagina, né, tendência de pirataria, tendência de roubo, né, de tecnologia. Puxa, para quem isso vai ser bom? Imagina as empresas de segurança de informação. Essas empresas estão nadando de braçada, né, em relação a isso. Aumento do uso do computador pelo jovem, terceira idade ingressando na informática, o 5G chegando aí, isso te ajuda ou te atrapalha? Né? Enfim, tem uma enormidade de exemplos aí, eu dei alguns apenas para facilitar a tua reflexão a respeito do seu negócio, de entender essas oportunidades e ameaças. Feito isso, a gente vai para a parte que agora sim é o que a gente chama do planejamento propriamente dito. Aquela matriz é apenas um desenho do cenário aonde você, enquanto empresa, está inserido. O que a gente vai fazer agora é o que a gente chama de matriz SWOT cruzada. Então você vai cruzar
os quadrantes dessa matriz. Então a ideia é que você vai estar olhando visualmente, por isso que a gente usa aquele sentido da matriz, onde estão lá 4, 5 informações em cada um desses quadrantes, e você vai agora cruzar esses quadrantes para criar a sua própria estratégia, baseada nas suas características de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, eu tenho, na verdade, basicamente 4 cenários a serem cruzados com essa SWOT. Né? Ele me permite, né, avaliar, né, e ter uma noção mais clara dos planos de ação que a gente pode desenvolver, ou seja, para que as estratégias de fato sejam colocadas em prática. Então, a primeira dessas estratégias é o que a gente chama da estratégia ofensiva. Eu vou estar cruzando as forças, ou seja, o que eu tenho de forte internamente, com as oportunidades, com as coisas positivas externas. Então, a ideia dessa estratégia é identificar a ajuda que determinada força pode dar para que aquela oportunidade que está ali dando sopa para que possa acontecer. O objetivo é fortalecer o desenvolvimento e o crescimento do elemento positivo. Por exemplo, uma empresa de turismo que tem como ponto forte uma marca reconhecida nacional e até internacionalmente, né? E ele tem também, na mesma análise SWOT, uma oportunidade que é a realização, está em vias de acontecer, né, no ano seguinte ou daí a alguns meses, um evento esportivo, um evento profissional grande no seu país, na sua região. Então, conhecendo esses 2 fatores, uma estratégia ofensiva é você tentar juntar a tua marca forte com esse evento que está em breve por acontecer. Uma possibilidade prática seria você fazer parcerias com operadoras ou agências de viagem internacional, utilizando a sua marca reconhecida nacionalmente ou até internacionalmente, para que esses eventos sejam carreados para você. Tipicamente, uma estratégia ofensiva utilizando força e ameaça, força e oportunidade. E outra estratégia é uma estratégia de confronto. Então eu pego o que eu tenho de positivo internamente, a minha força, né, para tentar diminuir o impacto negativo de uma ameaça, ou seja, de um elemento externo que não é positivo, é negativo. A comparação entre força e ameaça permite analisar como essas forças podem ou devem reduzir a ocorrência de ameaças. Um exemplo, uma empresa de soja que possui como fatores positivos a qualidade do produto, a tecnologia de ponta e a produção em escala, por exemplo. Já as ameaças são a elevação do dólar que a empresa, né, que esse tipo de negócio costuma encarecer sementes e insumos. Uma estratégia seria ela desenvolver um setor interno de exportação da própria empresa, né, aproveitando a oportunidade que o dólar está mais alto para tentar exportar o seu produto. O mesmo se daria, por exemplo, né, porque aí poderiam dizer, mas a soja já exporta, mas vamos lá, uma empresa de produtos plásticos, né, de injeção de produtos plásticos, poderia fazer a mesma coisa. Então uma empresa que produz produtos plásticos aqui no Brasil, vende aqui no Brasil, de repente o dólar começa a subir, aquele preço daqueles produtos plásticos injetados aqui no Brasil começa a ficar muito atrativos lá fora, ele começa a ter dificuldade de importar produtos, né? Então o que ele faz? Ele vai vender lá para fora. Então é tipicamente uma oportunidade, né? Então assim, você junta força com uma ameaça, ou seja, o aumento do dólar, que era uma coisa negativa, passou a ser uma coisa positiva para você, para sua empresa. A outra estratégia é uma estratégia de fraqueza versus oportunidades, ou seja, alguma coisa que você tem ruim dentro da sua organização, mas quer compensar isso por conta de alguma coisa positiva no ambiente externo. Essa estratégia eu utilizo quando eu tento diminuir os impactos de alguma fraqueza, tentando de alguma forma capitalizar o que está em volta da minha organização. A ação deve, portanto, focar na fraqueza para que não haja interferência no ambiente externo, para ela não te atrapalhar, né? Então, por exemplo, uma empresa de produção de móveis, por exemplo,
né? Ela tem como problema, como ponto fraco, o processo de logística dele, né? E a oportunidade é uma alta do mercado de venda de imóveis populares. Então isso está acontecendo, uma tendência, por exemplo, isso aconteceu aí há 4, 5 anos atrás, uma alta enorme, uma demanda crescente aí de oportunidade. Tinha uma oportunidade, classe C subindo, etc. Um dia a gente vai falar um pouquinho mais desse assunto. E aí surgiu essa oportunidade. Imagino que esse cenário é um cenário real atual hoje, né? Então o fraco é porque a empresa não tem uma logística boa para fazer a entrega dos seus móveis, né? E a oportunidade, um crescente mercado de venda de móveis, né? Como a demanda é boa e o problema é logístico, o que a empresa pode fazer? Ela contrata, terceiriza o processo de logística dela com alguém especializado para aproveitar e maximizar. Ela diminui um pouco a margem dela, mas ela aumenta consideravelmente as chances dela ter sucesso nessa empreitada. E por último, a estratégia mais complexa, que é fraqueza versus ameaça. O que você tem ruim interno e uma tendência negativa do mercado. Dá para fazer? Claro que dá, você precisa de muito mais criatividade, né? Então é o cenário mais complicado. Eu tenho que diminuir o impacto negativo interno, né? E também diminuir alguma coisa do que está acontecendo no ambiente externo, né? Então, basicamente, as pessoas falam, né, que a finalidade é reduzir a possibilidade que essa fraqueza concretize essa ameaça. Então, um exemplo que a gente podia dar aqui, que eu gosto, seria uma empresa de artesanato, né, que tem como fraqueza o fato da capacidade produtiva dela ser muito baixa. E a ameaça, uma concorrência, especialmente das grandes fábricas que produzem em escala. Uma estratégia nesse caso seria contratar maquinário e personalizar os produtos, trabalhar, mesmo que sem contratar maquinário, tentar trabalhar na personalização. Assim como você personaliza, quando você personaliza, você foge da padronização, que é que os grandes fabricantes não conseguem. Eles produzem em escala, o seu produto vai ser customizado, por conta disso é uma alternativa de um nicho de mercado que nos parece bastante mais interessante. Eu sempre digo que o processo, às vezes, é mais importante até do que o resultado final. Quando o empresário decide assentar, de preferência com a sua equipe, para estar discutindo, para construir essa matriz, não procure fazer sozinho, não procure fazer solitariamente de noite, procura fazer isso com a tua equipe, com as pessoas da área comercial, com as pessoas da área financeira. Mesmo que esse cara não tenha experiência, mesmo que você não tenha experiência, né? Use isso aí que eu conversei com você, senta com o grupo, explica, passa o vídeo aí para todo mundo conhecer um pouquinho disso que a gente está falando e tenta construir, porque quando você coloca mais cabeças pensando juntos, você acaba conseguindo descobrir, de repente, mais fortalezas, né? Mais pontos fortes, descobrir de verdade mais pontos fracos, e aí você se junta, consegue construir essa matriz e depois você vai fazer um exercício de utilizar o cruzamento desses quadrantes e você vai ver que vai dar bastante certo. Muito obrigado, até a próxima.